E aí, pessoal? Bem-vindos ao The Explainer. Sabe aquela sensação de que o jogo tá meio armado? Que não importa o quanto você se esforce, parece que tem uma turminha lá no topo jogando com outras regras? Pois é, em 2011, essa frustração toda simplesmente explodiu nas ruas. A gente tá falando do Occupy Wall Street, o movimento que deu uma voz aos 99% e, olha, mudou pra sempre o jeito que a gente fala sobre dinheiro e poder. Então, para a gente entender de verdade o que foi o Occupy, vamos fazer essa jornada completa. Primeiro, de onde veio essa indignação toda, a faísca inicial? Depois, como um protesto acabou virando uma cidade dentro da cidade. A gente vai ver as táticas super criativas deles, a reação, que não foi nada leve, do sistema, e, no final, a pergunta que não quer calar. O que é que ficou de tudo isso, né? Ok, vamos começar pelo começo. O que levou tanta gente para a rua afinal? O Occupy não surgiu do nada, né? Foi, na verdade, o resultado de uma panela de pressão que estava ali, ó, esquentando há anos. O estopim mesmo foi a crise financeira de 2008, que deixou um rastro de destruição para milhões de famílias. Para a gente entender o sentimento, olha só a história da Monique, uma mãe solteira de Minneapolis. Ela perdeu o emprego e, pouco tempo depois, o banco veio com a notícia. Iam tomar a casa dela. A oferta que fizeram? $3.000 para ela e os filhos saírem em 30 dias. Imagina, a pergunta que ela fez, cheia de indignação, ecoou pelo país inteiro. Como vocês têm a coragem? Agora pensa só, a história da Monique não era única. Multiplica isso por milhões. Era esse o clima de desespero que tomava conta dos Estados Unidos. E o pior, a narrativa oficial que todo mundo ouvia era bem simples. A culpa é sua. Você que assinou uma hipoteca que não podia pagar. O problema é seu. Mas sabe, a história real era bem mais suja. Os bancos não estavam só aprovando empréstimos arriscados. Eles estavam praticamente caçando clientes. Tinha corretor abordando gente em loja de conveniência, empurrando umas hipotecas que eram verdadeiras armadilhas. E depois vendiam esses pacotes de dívida para investidores como se fosse a coisa mais segura do mundo. Era um esquema todo montado para ser lucrativo, mas construído em cima da ruína de gente comum. E essa revolta toda não era só um sentimento, não. Eram números. Era matemática pura. Se a gente olha para essas últimas décadas, o que a gente vê? A renda da classe média ficou ali, quase parada. Enquanto isso, a renda do 1% mais rico explodiu. Cresceu mais de 250%. Não era só uma diferença, gente, era um abismo. A sensação era muito clara. Parecia que existiam dois países diferentes, com dois conjuntos de regras totalmente distintos. Então, se a gente for resumir, a lista de reclamações era enorme. Não era só por causa das casas, não. Era sobre ver as grandes corporações mandando e desmandando na política, lá em Washington. Era sobre ver os mesmos bancos que criaram a crise serem salvos com o nosso dinheiro, o dinheiro público, enquanto as pessoas comuns perdiam tudo. E para a galera mais nova, era começar a vida adulta já carregando uma dívida estudantil gigantesca, sabe? Uma verdadeira sentença. Com toda essa raiva borbulhando, só faltava mesmo uma faísca para acender o estopim. E essa faísca veio da internet. Bora ver agora como um único post numa revista se transformou numa ocupação gigantesca bem no coração financeiro do mundo. A convocação foi tipo um rastilho de pólvora digital. Se espalhou muito rápido. Em julho, uma revista chamada Adbusters jogou a ideia no ar. Ocupem Wall Street. Logo em seguida, um vídeo do coletivo Anonymous viralizou, convocando todo mundo para o sul de Manhattan no dia 17 de setembro. A ideia era simples, levar barracas, cozinhas e deixar uma mensagem bem clara. A verdade é que ninguém fazia ideia se alguém ia aparecer, mas o chamado estava feito. E não é que as pessoas foram? Centenas delas apareceram. A polícia até tentou bloquear a rua de Wall Street, mas eles foram rápidos, improvisaram e ocuparam um parque ali perto, o Zuccotti Park. E a primeira coisa que eles fizeram, que já foi super simbólica, renomearam o lugar para Praça da Liberdade. Ali eles não estavam só protestando, eles começaram a construir uma espécie de mini-sociedade, sabe? Um exemplo vivo do tipo de mundo que eles imaginavam. Cara, e a organização que surgiu ali do absoluto zero foi uma coisa de louco. De repente, tinha grupo de trabalho para tudo que você pode imaginar. Uma cozinha que servia milhares de refeições por dia, de graça. Uma equipe de mídia que transmitia tudo ao vivo para o mundo inteiro. Tinha gente cuidando da limpeza, posto médico.
Eram pessoas comuns, que simplesmente apareceram e ofereceram o que sabiam fazer. Não por dinheiro, mas pela causa. Mas talvez a coisa mais radical do Occupy não era nem o que eles pediam, mas como eles se organizavam. Para pensar nisso, um movimento com milhares de pessoas sem nenhum líder oficial. Como é que isso funciona na prática? Bom, eles tinham umas ferramentas bem inteligentes para fazer essa democracia direta acontecer. O coração de tudo era a Assembleia Geral. Toda noite, qualquer pessoa podia ir lá e falar. E era ali que as decisões eram tomadas. Só que não era uma votação simples de sim ou não. O objetivo era chegar num consenso. Ou seja, discutir, 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 até encontrar uma solução que todo mundo, ou quase todo mundo, pudesse aceitar e viver com ela, mesmo que não fosse a ideia perfeita para cada um. Só que tinha um problemão. A polícia proibiu o uso de megafone e qualquer tipo de amplificador de som. E aí? Como é que uma pessoa ia falar para centenas de outras? A solução que eles criaram foi simplesmente genial: o microfone do povo. Olha só como funcionava. A pessoa que estava falando dizia uma frase curta. Aí o grupo mais perto dela gritava mic check e repetia exatamente a mesma frase. O pessoal um pouco mais longe ouvia essa repetição e repetia de novo. E assim, frase por frase, a voz de uma pessoa só era amplificada e ecoava por toda a praça. Era o próprio movimento servindo de microfone. E para não virar uma bagunça e agilizar as discussões, eles criaram uma linguagem de sinais só deles. Por exemplo, se você visse um monte de gente balançando as mãos para cima, as famosas jazz hands, significava concordo totalmente. Mãos para baixo era o contrário, discordo. Fazia um triângulo com os dedos, era um jeito de dizer, gente, estamos fugindo do assunto. Era um sistema visual, silencioso, que ajudava a manter centenas de pessoas sintonizadas. Claro que essa democracia toda radical não era perfeita, né? Longe disso. Muitos ativistas mais experientes olhavam para aquilo e diziam que o processo de consenso era um desastre. Por quê? Porque era lento, era frustrante, e um grupinho muito pequeno de pessoas podia simplesmente bloquear tudo. Para eles, essa busca por um processo perfeito acabava na prática, impedindo que o movimento tomasse decisões e agisse com a velocidade que a situação pedia. Bom, um movimento que bagunçava tanto o coreto não ia passar despercebido, claro. Vamos ver agora como as instituições de poder, principalmente a mídia e a polícia, reagiram a esse desafio que não parava de crescer. No começo, a grande mídia simplesmente não entendeu nada. Os repórteres chegavam lá procurando o de sempre. Cadê o líder para o entrevistar? Qual é a lista de exigências de vocês? E, claro, não encontravam nada disso. Como eles não conseguiam colocar o movimento numa caixinha conhecida, a cobertura inicial tratou tudo como se fosse uma piada, um bando de gente fazendo um carnaval. Mal sabiam eles que a falta de líderes era, na verdade, parte fundamental da mensagem. 740. Esse número aqui foi o ponto de virada. Foi o que aconteceu no dia 1º de outubro, na ponte do Brooklyn. Os manifestantes marcharam e a polícia pareceu guiar eles para a pista de carros. E, de repente, a armadilha fechou. Começaram a prender todo mundo. Em um dia só, 740 pessoas foram presas. Essa imagem de uma prisão em massa, que para muita gente pareceu uma cilada, chocou o país. E, por ironia, foi o que deu ao movimento a atenção da mídia que ele precisava. E a história da ponte foi só o começo da escalada. A resposta da polícia foi ficando cada vez mais pesada. Em Nova York, um policial foi filmado jogando spray de pimenta no rosto de mulheres que já estavam cercadas e não ofereciam resistência. Lá em Oakland, a polícia usou gás lacrimogênio e feriu gravemente um veterano de guerra que estava no protesto. Cada imagem dessa, cada vídeo de violência que viralizava na internet, parecia apenas confirmar o ponto central dos manifestantes. O sistema ia usar de força para se proteger. No fim das contas, todos os acampamentos acabaram sendo desmontados pela polícia um por um. Mas será que isso significou o fim do movimento? É o que a gente vai ver agora na nossa parte final, para avaliar qual foi o impacto e o verdadeiro legado que o Occupy Wall Street deixou. Olha, o Occupy pode não ter alcançado todas as suas metas, mas ele deixou uma herança que ninguém pode negar. Esse slogan, nós somos os 99%. Foi uma sacada de gênio. Em pouquíssimas palavras, resumiu toda a complexidade da desigualdade de renda. Isso virou meme, virou grito de guerra e conseguiu colocar essa discussão sobre a concentração de renda no centro do debate público de um jeito que a gente não via há décadas. E a prova do poder dessa ideia está nesse número.
900. O que começou num parquezinho em Nova York, em questão de semanas, já tinha se espalhado para mais de 900 cidades ao redor do mundo. De Londres a Roma, a bandeira dos 99% estava sendo levantada. Isso provou que aquela frustração não era uma coisa só dos americanos, era um sentimento global. Beleza. Então, no final das contas, o Occupy foi uma vitória? Bom, aí depende para quem você pergunta. Tem gente que diz que sim. A grande vitória foi ter mudado a conversa, ter colocado a desigualdade no mapa, e esse era o objetivo. Mas tem um outro lado, com uma crítica bem dura, que diz o seguinte: mudar a conversa sem mudar as leis não adianta nada. É como um sedativo. Acalma a raiva das pessoas por um tempo, mas não mexe de verdade nas estruturas de poder. E é isso que nos leva à questão central, né? O Occupy não derrubou nenhum banco, não reescreveu nenhuma lei, mas ele mudou o nosso vocabulário, as palavras que a gente usa para falar sobre justiça e economia. Então, o legado que ele deixa é essa pergunta: será que mudar a conversa já é o suficiente para mudar o mundo? Ou isso é só o primeiro passinho de uma jornada muito, muito mais longa? A resposta para isso talvez a gente ainda esteja escrevendo. Valeu por acompanhar o The Explainer.